Olá, é segunda-feira, dia 15 de maio e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Estamos juntos iniciando mais uma semana e que ela seja produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre doenças infecciosas. Você sabe quais os tipos mais comuns e o que fazer para ficar longe dessas doenças? Vamos te responder tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. E ainda hoje no nosso programa vamos conferir também as oportunidades de emprego, as notícias da internet, dicas de trânsito, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E as doenças infecciosas são aquelas causadas por um agente patogênico, como vírus, bactérias, fungos ou parasitas. Algumas doenças infecciosas elas podem ser passadas de pessoa para pessoa, mas algumas são transmitidas através de picadas de inseto ou mordidas de animais. Outras são adquiridas por ingestão de água ou alimentos contaminados ou outras exposições no ambiente. E para nos ajudar a entender mais sobre este tema, vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Dr. Blancar Torres. Ele vai nos ajudar, ele que é pneumologista. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, vamos acompanhar uma reportagem que mostra que com medidas simples é possível ficar longe das doenças infecciosas. Confira! Já parou para imaginar a quantidade de micróbios, vírus e bactérias que estão presentes nos lugares que a gente frequenta? A maçaneta de uma porta, por exemplo. Pensa no número de pessoas que colocam a mão nela sem a higienização correta. Muita gente, né não? Dá nem para contar. O problema é que se a gente não tiver o cuidado devido, isso pode ser um prato cheio para as doenças infecciosas. As doenças infecciosas elas podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários, mas as mais importantes e frequentes, até porque tem o maior risco de gravidade, são as infecções virais e as bacterianas. O médico infectologista dá outros exemplos de cuidados que devem ser tomados em cômodos como cozinha e banheiro para evitar doenças. Os principais cuidados são com os alimentos, então ter cuidado de ao receber esses alimentos, principalmente frutas e verduras, lavar, higienizar da forma adequada e armazenar também corretamente, né? Não deixando os alimentos expostos por muito tempo para que não haja decomposição. E no ambiente de casa, banheiro, são regras de etiqueta, né, que a gente fala, ter cuidado. Então sempre lavar as mãos antes e após ir ao banheiro e ter cuidado também com alguns utensílios que estão no banheiro, como por exemplo a escova de dente, que pode ser colonizada por bactérias do intestino. A gente já se aproxima do inverno e, vez por outra, acaba caindo aquela chuva e muitos locais da cidade ficam alagados. E aí mora um outro perigo: a leptospirose. Ter cuidado com a leptospirose. Então, a leptospirose é uma doença transmitida pela urina do rato, né? E nessa época de estações chuvosas, onde após a enchente a água começa a reduzir o volume, então aquela água contaminada pela urina do rato pode ocasionar a leptospirose, que é uma doença potencialmente grave, inclusive com risco de morte. Então, se a pessoa, após essa exposição ambiental, apresentar sintomas de febre, dor de cabeça, olhos amarelos, urina escura, deve procurar imediatamente a unidade de saúde. Se tiver gripado, nada de colocar a mão no rosto para espirrar. Isso ajuda a espalhar o vírus e outras pessoas podem adoecer também. Então, as pessoas, quando têm sintomas de gripe, né, quando estão gripadas, elas têm que ter o cuidado de, ao tossir ou a espirrar, né, então elas devem encostar o nariz e a boca numa manga da camisa, né, ou em um lenço, para evitar que esse vírus se pulverize e se espalhe no ar. Pois bem, dicas importantíssimas. Daqui a pouquinho vamos ouvir muitas outras orientações com o nosso convidado de hoje. Mas antes a gente quer abrir o espaço do programa para você que está em casa. Vem interagir conosco, venha participar do assunto do dia e você já pode participar respondendo a nossa enquete. A nossa pergunta hoje é a seguinte: você que está em casa tem tomado medidas para prevenir doenças infecciosas? Liga para a gente, participa! 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela já está aberta para você responder a enquete e também mandar alguma dúvida sobre o tema para o nosso convidado de hoje. Participa também através da internet lá no facebook.com
youtube.com/assunto do dia é a nossa fanpage disponível também lá na internet para dúvidas e também algumas orientações, também algum depoimento que você tenha a fazer, alguma pontuação a respeito do tema. Acesse a nossa fanpage, deixa lá registrado que daqui a pouquinho a gente vai ler e repassar aqui para o nosso convidado de hoje, 994 18 1206. Esse número é do nosso WhatsApp também disponível para que você mande sua dúvida. Mande aí quantas perguntas você tiver a respeito do tema e daqui a pouquinho o nosso convidado ele terá o maior prazer em responder a sua dúvida. E um estudo ele conduzido pelo Conselho Global de Higiene, ele revelou que mais de 75% da população mundial adulta está preocupada com o risco pessoal ou de suas famílias contraírem doenças infecciosas. E essa preocupação não é para menos. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que as doenças infecciosas elas são responsáveis pela morte de mais de 13 milhões de crianças e jovens por ano no mundo. E para não entrar para essa estatística, é melhor você que está em casa se cuidar. Então vamos pensar em prevenção. Então a partir de agora, vamos ouvir o nosso convidado de hoje. Primeiro quero dizer que é um prazer muito grande, doutor, recebê-lo aqui no nosso programa, doutor Blancar Torres. Seja muito bem-vindo ao Assunto do Dia. Eu que agradeço, sempre estarei à sua disposição. Doutor, a gente mostrou ali na reportagem, no início do programa, alguns cuidados que foram repassados, algumas orientações de cuidados básicos para ficar longe dessas doenças infecciosas. A gente tem que se preocupar, mas precisa criar uma neurose, ficar neurótico de tocar na maçaneta, tem que lavar as mãos. Como é que a gente resume, mais uma vez, para os nossos telespectadores? Como é que deve ser esse cuidado? Deve ser um cuidado dosado, ou então quanto mais cuidado, melhor? Bem, as infecções, elas são causadas por vários agentes. Os micróbios estão no nosso meio e eles estão há bilhões de anos. E, na verdade, tem que existir uma relação entre o homem e esses micróbios. Nós não podemos, podemos dizer que vamos exterminá-los como um todo. Não, nós temos que conviver com esses micróbios. Então, nessa relação desses micróbios, que eles também querem viver igual a nós temos que saber lidar com essa problemática. Claro, a higiene é fundamental, as pessoas lavarem a mão, não obsessivamente, compulsivamente, mas lavarem as mãos, em épocas, principalmente agora, que são épocas assim, tipo epidêmica, microepidêmica, por causa das chuvas estão chegando, e nós temos gripes, e as gripes são muito frequentes. Então elas passam através que nós chamamos fômites, ou seja, o que você toca, o que você usa, uma pessoa sã pega naquele material, na maçaneta, e depois pega nos olhos, no nariz, boca, e vai adquirir a infecção. Podendo adquirir a infecção, albergar o agente e desenvolver a infecção. Não é obrigatoriamente você se contaminar e você ter um medo exagerado. Na verdade, esse medo exagerado está trazendo problemas muito sérios, porque as crianças hoje em dia não podem tocar na terra, elas não podem brincar, e isso faz com que o sistema imunológico dela não funcione. Então ele passa a ter o quê? As alergias, porque se não funciona o sistema imunológico de defesa das infecções, passa a você ter alergia. E quando essa criança adoece, você não tem como essa doença se controlar facilmente. Então, fica mais susceptível. Então, essa questão de ser muito higiênico nesse sentido, principalmente para as crianças que estão começando essa vida, realmente não é muito salutar. E a ciência tem demonstrado. Pegar em terra é importante. Por quê? Porque você está adquirindo os micróbios que não são todos demônios. A maioria dos micróbios, por sinal, não são demônios, são anjos. Que estão dentro de nós, estão na nossa boca, no nariz, na nossa flora, e eles nos ajudam. E ajudam também as plantas, e ajudam os ecossistemas. Então, os micróbios, eles têm alguns patogênicos, de fato, esses nós devemos ter muito cuidado, mas nem todos são patogênicos. Acho que um cuidado significativo em relação à alimentação pode ajudar a fortalecer ainda mais o sistema imunológico.
e você vai poder fazer mais essas atividades, né? Se expor mais ali à areia, a criança, no caso. Quando a gente se preocupa também com a alimentação, ajuda a fortalecer esse sistema imunológico. Sem dúvida. O sistema imunológico da pessoa, ele vai crescendo aos poucos, né? A criança nasce, recebe as imunoglobulinas da mãe, e aí vai formando as suas defesas. E com o tempo, o sistema imunológico está feito, né? E esse sistema imunológico, ele é quem nos defende. De fato, quem nos defende não são os agentes bacterianos, que são os chamados antibióticos. Não são. A própria nossa defesa é quem nos defende. Então, esse sistema imunológico, ele basicamente, ele é formado e ele tem que ser, vamos dizer assim, estimulado. Por hábitos saudáveis, é claro. Se você está acima do peso, se você tem obesidade mórbida, se você não se alimenta bem, se você não dorme bem, se você fuma, principalmente, o fumo realmente destrói as defesas imunológicas, se você bebe, ou seja, se você não tem hábitos saudáveis, o seu organismo vai deteriorar cada vez mais. Então você vai encontrar, o micro-organismo vai encontrar um ambiente fácil de reproduzir. Eles se reproduzem muito rapidamente. E são 500 milhões de vezes mais do que nós nos reproduzimos. Então, eles têm uma tendência realmente de formar grandes colônias e, se nós não tivermos o sistema imunológico, ele disseminar-se pelo corpo. Que nós chamamos de septicemia, que é um quadro gravíssimo e que leva à mortalidade. A gente trouxe, né, um dado aqui de um estudo realizado pelo Conselho Global de Higiene que revelou que mais de 75% da população mundial adulta está preocupada com esse risco, né, de doenças infecciosas. Surpreende o senhor? 75% da população porque é um caso de vida ou morte. Porque principalmente em crianças muito novas, até 5 anos de idade, em pacientes idosos, em pacientes que têm doenças crônicas, diabetes, hipertensão, cardiopata, doenças do coração, que estão fazendo imunossupressão porque estão tratando de câncer, que acho que tem câncer também, os transplantados, uma gama imensa de pacientes. Esses pacientes são muito débeis. E esses pacientes, eles estão muito susceptíveis. Se eles pegam uma infecção, numa situação dessas, de debilidade, as infecções vão ter outro curso. Não são aquelas que podem realmente pegar uma pessoa saudável e ter um curso melhor. Então, a preocupação, ela deve existir. Por isso que existem também os meios, não só de higiene, mas também os outros meios, com os cuidados com os alimentos e, principalmente, as vacinas. As vacinas não devem ser esquecidas. Não só o calendário das vacinas nas crianças, mas também as vacinas do adulto. Porque todo mundo pensa que até 20 anos, pronto, acabou. Assim, não tem mais vacina. Nada disso. As vacinas continuam até o resto da nossa vida. E se esse adulto ele não tem esse cartão de vacina, né? O que ele deve fazer? Ele procura um posto de procurar, saúde? ele tem que conversar com o médico dele, porque dependendo da condição dele, ele precisa usar de novo a tríplice viral, a tríplice bacteriana, a pneumococo 13 ou 23, o meningococo conjugado, o HPV, o herpes. Veja a quantidade de hepatite A, hepatite B, tudo isso faz parte de um calendário. Então, dependendo da situação dele, das doenças dele, ele vai ter que ser protegido mais ou menos, entendeu? Para essas doenças. Então, essas vacinas, elas são fundamentais para grupos de riscos. Por exemplo, o paciente que tem doença respiratória crônica, ele tem que ser vacinado contra o pneumococo, que é o germe mais comum que causa pneumonia na comunidade, assim como a vacina da gripe. Nós estamos fazendo agora, né? Quer dizer, o Estado está fazendo a sua campanha de vacinação para ver se pega o pool maior de pessoas para que controle a gripe, que essa gripe é difícil de controlar. Por quê? Porque nós sempre pegamos os vírus do ano e fazemos no outro ano seguinte. Então, quando chega no outro ano seguinte, as defesas já não são as mesmas, entendeu? Então, são outros vírus. E por isso que ocorre esses microsurtos e as pessoas ficam apavoradas. São normais. Já aconteceu um aumento agora no número de gripes, inclusive morte, mas isso é previsto. Nós chamamos disso microsurtos, que com o tempo, depois dessa vacinação, a tendência é se resolver. Da sua área em específico, doutor, quais as principais doenças causadas por vírus, bactérias, por parasitas? Olha, o grande problema nosso são as pneumonias. As pneumonias, por quê? Porque atacam os pulmões e elas podem disseminar, ou mesmo nos pulmões, elas podem fazer um estrago muito grande.
E essas pneumonias, elas têm vários agentes. O problema é você identificar qual é o agente. E o que é que está ocorrendo? A dificuldade imensa de você dizer, é vírus ou é bactéria? Aí o que é que o médico faz? Usa antibiótico, aí está selecionando. O uso de antibiótico é um dos problemas mais sérios da humanidade. Então está se usando tanto antibiótico, que hoje tem bactérias que comem antibiótico. Então não tem mais solução. Então você está criando as superbactérias, exatamente pelo uso indiscriminado. Porque é difícil usar antibióticos, é difícil fazer a distinção entre uma virose e uma infecção bacteriana. Então, pelo sim, pelo não, e com o medo de errar, mesmo que tenha 95% de chance de ser um vírus, de ser uma virose, o médico faz uso do antibiótico. E às vezes ele usa o antibiótico de largo espectro, aquele que dá um tiro de canhão. Então isso é muito ruim, porque está selecionando as cepas. E o uso de antibiótico não é somente na área médica, porque é na área veterinária e também na criação dos animais, que é um grande problema, um grave problema. Então você tem antibióticos aí, milhões de pulverizações, milhões de antibióticos sendo usados em gado, em ovinos e caprinos, em aves, para poderem aumentar o seu peso. Imagina, aumentar o peso para que se venda melhor e a economia melhore. E isso tudo nem ninguém sabe, quase pouca gente sabe. Isso está deteriorando a vida dos micróbios. Os micróbios estão adorando isso, não é? Por quê? Porque com esses antibióticos só sobrevivem os fortes. Os fracos vão embora e os fortes ficam aqui para nos atacar. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre doenças infecciosas. E a partir de agora vamos acompanhar as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Thalita Belo. Olá, Thalita. Oi, Valdson. Oi, pessoal do estúdio. Querido telespectador do Assunto do Dia, é muito bom começar a semana em sua preciosa companhia. Vamos então ao destaque da internet, que hoje vem do site SEGS. E é o seguinte: lavar as mãos de forma correta contribui para evitar doenças. O site informa que a medida, que é considerada simples, reduz a incidência de doenças infecciosas, como resfriados e diarreia, além de conjuntivite. As mãos são consideradas mundialmente vetores de micro-organismos. Especialistas alertam que o hábito de higienização contribui para eliminar estes causadores de doenças e, consequentemente, prevenir a transmissão dos mesmos. Portanto, higienizar as mãos deve ser uma atividade frequente. E o site ainda destaca que há duas formas de higienização das mãos: o uso de água e sabão e também o uso de soluções alcoólicas associadas a emolientes, como gel e também glicerina. Assim, na impossibilidade de lavar as mãos, a limpeza pode ser feita com soluções alcoólicas que têm a mesma eficácia. Fica então essa dica preciosa e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Uma semana abençoada para todo mundo. Agora é com você, Valdson. Ok, Thalita Belo, muito obrigado por essas informações e essas dicas, através do É Notícia. E por falar em internet, sempre que a gente tem alguma dúvida a respeito de qualquer tema, a gente usa ali a internet como fonte de pesquisa, mas às vezes encontramos muitos mitos. Então, para não deixar você que está em casa com mais dúvidas a respeito do tema, a partir de agora a gente vai esclarecer o que é mito e o que é verdade sobre as doenças infecciosas. Aqui temos a primeira informação, o Dr. Blancar vai nos ajudar a entender se é mito ou verdade. Olha só, gripe é uma coisa e resfriado é outra coisa, doutor? Mito ou verdade? Não, é verdade. A gripe é uma doença importante, causada pela influenza, que é o H3N2, H1N1, a influenza B, que hoje é tríplice, a vacinação é tríplice. E é uma doença importante, principalmente em grupos susceptíveis. Quais são esses grupos? Crianças de 6 meses até 5 anos, puérperas até 45 anos, gestantes, pessoas idosas acima dos seus 60 anos, pessoas que têm doenças que nós chamamos de comorbidades,
os profissionais da área de saúde, também os profissionais da área de educação, os encarcerados, aqueles jovens que estão entre 12 a 18 anos cumprindo penas alternativas, educativas. Todas essas pessoas, elas são susceptíveis a terem quadros muito mais importantes de gripe. E essas pessoas, elas têm que serem vacinadas nessa época, porque vai ter um ano inteiro de proteção. A proteção não é 100%, a proteção dá uma proteção em torno de 60% a 70%, mas é uma proteção muito boa. E outra coisa, não tem efeitos colaterais, então é uma vacina inócua. Muita gente diz, tomei a vacina e fiquei doente. Não, isso não é verdade. Você toma a vacina e você não tem efeitos nenhum colaterais. Inclusive até aquela falada alergia ao ovo, que antigamente, quando dificilmente a pessoa tem alergia ao ovo. Mesmo assim, hoje em dia, mesmo com essas pessoas que têm algum tipo de problema em comer ovo, algum não tão importante, elas podem também usar a vacina. A vacina pode ser usada quando você está usando antibiótico, a vacina pode ser usada em qualquer situação. Ela só não pode ser usada quando você está com febre, o quadro febril, só isso. E a vacina é muito importante. A gripe é uma doença importante e que mata. E isso é uma grande diferença para resfriado. Então, o resfriado é o quê? É uma febrícula, você tem a coriza nasal, um pouco de secreção, uma moleza. Com 2 dias você está bom. A gripe é diferente, a gripe põe você na cama mesmo. E a temperatura muitas vezes é alta. E a distinção entre gripe, quando tem manifestação respiratória e pneumonia, é muito difícil. Por isso que as pessoas que têm gripe e são vulneráveis, não digo as pessoas saudáveis, elas devem procurar sim, antes de ter o desconforto respiratório. Porque quando tem a gripe e o desconforto respiratório, a situação é muito mais grave. Às vezes essas pessoas vão direto para UTI, unidade de terapia intensiva, para ser tratado com um antiviral adequado, que hoje nós temos o antiviral adequado, que não se compra e não deve ser comprado na farmácia, tem que ser mesmo do Estado, controle do Estado, para o quê? Para não causar resistência. Aí, doutor, uma dúvida, né? Se eu estou com resfriado, eu vou passar 2 dias, aqueles sinais, né? Sinais e sintomas, eles vão passar rapidamente tomando algumas medicações. Eu preciso esperar 2 dias para perceber que não se trata de um resfriado e perceber que é uma gripe, para após esses 2 dias eu procurar um médico? Como é que a gente recomenda? Logo no início, se você tiver gripe, você vai ter um quadro muito mais importante. Isso é um quadro de febre. Se teve febre de 38, 39 graus, já não é um resfriado. Se você tem dor de garganta, dor de cabeça importante, sabe? Moleza de uma forma que você não consegue ficar em pé, isso não é resfriado. Resfriado com coisas simples, passageiras. Então, se você está com gripe, entendeu? E também tem que ver a questão epidemiológica. Você pegou com quem? Você teve alguém com essa pessoa, algum contato, essa pessoa estava com gripe e você pegou com ela. Então, você faz a conotação e se dirige direto para uma assistência médica, a não ser que você seja jovem e saudável. Aí você pode aguentar os trancos e barrancos. Mas se você tiver alguma doença, quer dizer, própria sua, que nós, quando vamos entrando nas idades, nós vamos adoecendo. Isso é uma coisa natural. Ninguém vai ficar com saúde a vida toda. E aí vamos controlando. Mas quem tem essas doenças, aí tendo gripe, tem que procurar uma assistência médica mesmo. Por quê? Porque pode evoluir para mal. Ok, ótima explicação. Vamos agora à tela seguinte para descobrir se é mito ou verdade. Posso adoecer se ficar perto de uma pessoa gripada ou resfriada? Com mito ou verdade? certeza, porque essas doenças são causadas por vírus e os vírus se espalham pelo ar. E também a gente viu que nos fomos também, onde se pegam, onde a pessoa pegou numa maçaneta, pegou numa maçaneta do banheiro do carro. Então, essas doenças, elas são transmissíveis. Entendeu? Então você fica doente se você tiver com o seu sistema imunológico deficitário, junto de uma pessoa com resfriado ou com gripe. Lembrando que o resfriado, apesar dele ser muito menos importante do que a gripe, mas às vezes em determinados pacientes, eles são muito débeis, eles devem procurar ajuda médica. Fica, né, o resfriado de repetição, né, doutor? Fica um resfriado de repetição e pode complicar. É muito comum a associação dos micro-organismos. Parece que eles se juntaram para nos destruir, entendeu? Parece que é um complô que eles estão fazendo, sabe?
Então eles se juntam, bactéria com vírus. O que eles querem mesmo é sobreviver, como nós também queremos sobreviver. A luta é pela sobrevivência, então eles querem se multiplicar dentro do nosso organismo. E a gente não pode permitir isso. Ok, vamos agora à próxima tela. Outra informação, mito ou verdade, a dengue também faz parte das doenças infecciosas, né, doutor Blancar? Muito importante, são as arboviroses. É possível evitar a dengue, doutor? É possível, tendo aquelas medidas, né, para que o mosquito não seja contaminado, né, não cresça, né, o mosquito não crescendo, não se reproduzindo, você tem uma diminuição. Principalmente quando as águas são as águas limpas e que são deixadas em qualquer lugar, isso tem que ser abolido. Não é só o uso de inseticida, porque inseticida, se você usar para qualquer micro-organismo, ou inseto, ou mesmo rato, vai ser mesmo que nada. Com o tempo eles vão comer aquilo como alimento. A gente lembra, né, das bactérias, né? Que elas ficam resistentes mesmo processo, porque aos todos antibióticos. querem permanecerem vivos. Então, se você tem um agravo, eles vão arranjar um mecanismo, geralmente genético, que passa para outras criaturas iguais a ele, para que não mais os aflija. Então, nós temos que ter essa preocupação de não ficar dando inseticida, ficando o tempo todo nessa história de querer matar por matar. Não, vamos matar o que devemos matar e deixar os anjos que nos protegem em paz. Ok, vamos agora à próxima tela. Temos aqui outra informação. Mito ou verdade que tuberculose não existe, mas tuberculose é uma coisa do passado, ou é uma coisa do passado. Mito ou verdade? A tuberculose está no presente, nunca deixou de ser do passado. É uma doença importante e que atualmente é agravada pela multiresistência, agravada pela AIDS, agravada por uma série de fatores. Hoje a tuberculose é uma doença muito mais importante e muito mais difícil de ser tratada. E diria até que se uma pessoa tem tuberculose e ela não cura, não faz o tratamento como deve durante 6 meses, não vai logo à posição, ela pode se tornar incurável e passar esses bacilos para toda a comunidade. Então, a tuberculose é uma doença assim seríssima, é um grave problema de saúde pública. Em termos de mortalidade, é uma das doenças que mais mata ainda no mundo. São 3 milhões de pessoas que morrem de tuberculose por ano. O tratamento, a gente lembra que é gratuito, oferecido pelo Sistema O tratamento de Saúde. é gratuito, oferecido pelo sistema de saúde, as drogas são bem toleradas, desde que a pessoa trate a doença, durante 6 meses a pessoa é curada. O que ocorre é que com 1, 2, 3 semanas a pessoa se sente ótima. Então o que é que faz? Abandona o tratamento. Então você precisa ir atrás dessas pessoas, não deixar que elas fujam. E muitas dessas pessoas estão vivendo em situações de pobreza, estão com problemas socioeconômicos muito sérios e tais. E isso aí faz com que elas se afastem um pouco. E a pessoa, o centro de saúde, a atenção básica à saúde, tem que ter muita atenção. Por quê? Para ir atrás dessas pessoas. Eu fui com a equipe do Hospital Português a uma ilha, que é chamada Ilha do Maruim. É uma coisa aqui perto da prefeitura, da sede da prefeitura. Então, lá eu via coisas absurdas. Nós fomos fazer uma campanha, porque teve o Dia Nacional de Combate à Tuberculose, e eu vi no posto de saúde falta do raio-x de tórax. É brincadeira. Mas disseram, doutor ali, olha, não fale em raio-x de tórax aqui nessa comunidade, não, porque senão vai causar um reboliço. Mas o raio-x de tórax é importante, sim, assim como o exame do escarro. Então, você tem que ter o aparelho do governo. Olha, o nosso país é um país que tem coisas muito boas, mas coisas muito ruins. Tem programas fantásticos. Um dos programas fantásticos é esse programa de vacinação. É um dos melhores do mundo. O tratamento de AIDS é outro. Do atendimento das pessoas que estão na rua aí e com acidentes. Então, esses são maravilhosos, mas tem outros que são terríveis. A da tuberculose, no cômputo geral, é muito ruim. Então, não tem atenção primária suficiente para tratar esses pacientes tuberculosos que estão aí disseminando a doença. E qualquer pessoa pode pegar a tuberculose, né, doutor? Qualquer, criança, olha, não tem mais jovem. essa história de ser rico, pobre, não. Como ela se espalhou muito e está em todos os lugares, pode estar aqui nessa sala. Se alguém chegou aqui e teve tuberculose, tossiu por algum momento, ela vai ficar aqui algum tempo. E se tiver outra pessoa, ela vai aspirar esse bacilo. Se não tiver imunidade,
ela vai poder adoecer. E outra coisa, e se aspirou isso quando era criança e agora teve uma doença que debilita, ela aparece novamente. É a reinfecção endógena. Então é muito perigosa a tuberculose. E ela não é só de pulmões, não, é de todos os órgãos, basicamente. Tem a tuberculose de meninge que é de uma mortalidade extrema e, além disso, traz sequelas gravíssimas. Então, a tuberculose é uma doença que nosso meio é muito importante, dá toda a atenção possível e imaginária a essa doença, que, por sinal, é uma causa de mortalidade que poderia ser evitável, assim como muitos sofrimentos. Vamos lembrar agora dos sinais e sintomas da tuberculose para a gente fechar a explicação sobre esse tema? Tuberculose é o seguinte, tossiu, olha, só tosse, sem escarro, com escarro, por mais de 2 a 3 semanas, 2 semanas para alguns grupos de risco, tem que procurar um médico, pode ser tuberculose. Ok, ótima explicação. Vamos agora à próxima informação, descobrir se é mito ou verdade, que se não for diagnosticada a tempo, a dengue, ela pode levar a pessoa à morte? Doutor? Pode, porque tem a dengue hemorrágica, né? A dengue é uma doença que essas arboviroses, elas são enigmas ainda, viu? Por exemplo, a chikungunya, eu tenho visto gente que vai no consultório e está com chikungunya há 1 ano, com dores nas pernas, as pernas não desincham. Ninguém sabe onde isso vai dar, porque pouca coisa a gente sabe, são doenças novas, entendeu? Apesar da dengue estar mais tempo, mas a dengue a gente sabe que ela tem uma forma muito grave. É quando as plaquetas caem. Aí o corpo se torna, vamos dizer, frágil. Então ocorre as hemorragias. Então a dengue hemorrágica é uma doença que pode matar sim. Ok, próxima tela, outra informação, mito ou verdade, se a pessoa espirra, é sinal de que pegou um resfriado, doutor? Não, mito ou verdade? Não, de forma alguma. Ela pode ter uma rinite. Eu ser um alérgico e entrar num ambiente qualquer e eu aspirar um bolor, um fungo, ou um ácaro, qualquer coisa, ou um cheiro mais forte, eu posso ficar espirrando direto. Isso aí é uma reação do organismo espirrar. Agora, pode ser a reação a um micro-organismo. Aí pode ser um rinovírus, outro agente qualquer. Mas espirro por si só não é sinal de infecção. Próxima informação, vamos descobrir, mito ou verdade, que a tuberculose ela é transmitida pelo compartilhamento de objetos como copos, talheres e roupas de cama? De forma alguma. Mito ou verdade? Muita gente pensa nisso, pega a pessoa, sacode no quarto, fecha a porta e só abre depois que a pessoa completa o tratamento. Não há necessidade nenhuma. Desde que tome o remédio, com 1 mês, desaparece até o escarro fica negativo. Então, 1, 2, 3 meses, a pessoa volta às atividades normais, não vai mais contaminar ninguém. Então, a tuberculose é uma doença que não pega com nada, a não ser a transmissão direta. O paciente com tuberculose, ele tosse, espirra e fica no ar, um outro chega ação e vai e aspira e pode adoecer ou não. Não há esse tipo de transmissão. Ok, vamos à próxima tela, temos aqui outra informação, mito ou verdade, que os antibióticos combatem o vírus de gripes e de resfriados? Não, mito ou verdade? Quem combate o vírus e resfriados são antivirais, que hoje em dia já existem e são muito bons. E deve ser usado em casos de gripe, com desconforto respiratório principalmente. Deve ser usado, se não usar a pessoa morre. Não tem essa não, tem que usar. Agora, antibiótico não pode ser usado em caso de virose. É o que ocorre, o que está ocorrendo. Então você tem 99,9% de ser uma virose. Aí vem alguém e passa um antibiótico, só faz mal. Não só faz mal aquele paciente, mas faz mal toda uma comunidade, porque vai criar aquelas bactérias que nós já falamos aqui, super resistentes. Ok, próxima informação, outra tela para a gente descobrir se é mito ou verdade. Olha só, o alho, ele é eficaz, doutor, no combate à gripe? Olha, mito ou o verdade? alho é muito gostoso na comida, mas eu não acredito que vai combater nada não. O alho, a cebola, pimentão, com parcimônia, né? Porque o alho, se você tem uma gastrite ou se você tem uma doença do refluxo gastroesofágico, ele vai piorar. Ok, doutor, vou pedir licença ao senhor, porque a gente agora vai a um rápido intervalo. Você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o tema que estamos conversando aqui no nosso programa, manda para a gente essa pergunta, 3424-1977, é a nossa linha interativa, já está aberta, disponível para você participar.
99418-1206 é o nosso WhatsApp, manda aí sua dúvida, aproveita a oportunidade aqui desse excelente profissional, o Blancar Torres, ele vai tirar sua dúvida daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai a um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. No bloco anterior estávamos falando sobre mitos e verdades a respeito das doenças infecciosas e a gente vai dar continuidade aqui com esses mitos e verdades. Vou mostrar aqui a informação, o Dr. Blancar vai nos ajudar a entender se se trata de um mito ou de uma verdade. Vamos conferir aqui no nosso telão a próxima informação, mito ou verdade, que o vírus da gripe ou do resfriado, ele entra no corpo através das vias aéreas, doutor? Exatamente isso. É por isso que é muito importante a contagiosidade. Porque nós, nas vias aéreas dos pulmões, temos 450 metros quadrados. Veja que sala imensa. Então é muito fácil você respirar esses micro-organismos, eles entrarem na intimidade, porque eles são minúsculos. Eles entram na intimidade dos seus alvéolos, que são as unidades funcionais pulmonares. E daí eles se multiplicam e daqui a pouco faz um estrago danado. Então é muito importante saber que a transmissão é aérea. Por quê? Porque a pessoa que está doente, ela precisa colocar um anteparo quando estiver espirrando, tossindo, para que não contamine as demais e que não vá trabalhar, né? Fica em casa, descansando. Essa história de o cara está doente e trabalha. Eu mesmo, quando eu trabalho, eu sou médico, aí não tem jeito, não posso fazer efeito gordo, que botava um estetoscópio a 10 metros de distância. Isso a gente corre o risco, mas nós estamos vacinados, estamos preparados. Mas uma pessoa que está doente, com gripe, resfriado, tem que ficar em casa. Por quê? Porque em casa ele é isolado, no quartinho dele, com boa ventilação, ele não vai contaminar as demais. E isso não existe, essa cultura. A cultura é o cara sair por aí, entendeu? Apertando a mão de todo mundo, beijando e tossindo, espirrando, e vai contaminando todo mundo. E vai pegar uma criança com leucemia e essa criança vai morrer por causa disso. Ok, vamos à próxima informação aqui. Temos outra tela, mito ou verdade, que a vacina BCG, ela evita o adoecimento por tuberculose, doutor? Não, ela evita as formas graves da doença em crianças. Então, o recém-nascido tem que ser logo vacinado. Aí você tem aquela marquinha no deltoide, que é o nosso braço, que já é uma marquinha. Se não tem marquinha é porque não pegou. Mas ela evita a meningite tuberculosa, por exemplo, a tuberculose disseminada. Isso é muito importante. Então, isso foi realmente o que o governo conseguiu, né? O governo tem coisas muito boas. Então, essa questão da vacinação, mais uma vez, eu repito, que a vacinação do país ela é muito boa, é muito eficiente. O Ministério da Saúde acerta em cheio. Poucos países têm esse sistema de vacinação como o nosso. A vacinação contra a BCG, eu acho que todas as pessoas que são recém-nascidas já tomaram. Dificilmente você encontra uma pessoa que nunca foi vacinada. E depois tem o reforço dessa mesma vacina, doutor? Não, não há necessidade. No reforço não há necessidade. É uma vez só e vai proteger essa pessoa para o resto da vida, das formas graves, quando criança. Agora, depois de adulto, não, ela perde a validade. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela. O frio é um dos causadores da gripe? Não, não é o frio. Está próximo do inverno agora? Não é o frio, é o aglomerado. Porque você com frio, aqui no nosso meio não é frio, aí é chuva. O cara vai em qualquer lugar, está no poste do ônibus ali, esperando o ônibus, um monte de gente chega. Aí vai ter um que esteja com a gripe ou com resfriado. Ele vai tossir, vai espirrar e todo mundo ali vai estar sendo contaminado. Então, a questão é do aglomeramento. Todas as vezes que estamos diante de uma epidemia, e a epidemia é por vírus ou por agentes transmissíveis, evitar o tipo de aglomeração, que é difícil, porque a pessoa não pode sair de casa, não vai para um shopping, não vai para canto nenhum, mas se for, saiba que está correndo esse risco. Ok, vamos à próxima tela. Temos aqui outra informação. A gente teve probleminha aqui no nosso visor, mas a gente vai jogar em tela cheia essa informação e a gente vai perguntar ao doutor se trata de um mito ou de uma verdade. Vamos conferir o que diz a próxima informação. Não dá para colocar ainda, então a gente vai seguir agora com o nosso programa respondendo dúvidas
dúvidas através do nosso WhatsApp. Você que ligou, participou também, 3424-1977. Chegou o momento, né, de repassar essas dúvidas aqui para o nosso convidado de hoje. Dúvidas através do WhatsApp. Você que tem dúvidas pode mandar para a gente, que a gente vai responder aqui com a ajuda do nosso convidado de hoje, que é experiente e muito nessa temática que estamos debatendo hoje aqui no nosso programa. Doutor Blancar, nosso WhatsApp está cheio aqui de perguntas. Que coisa boa, vamos né? repassar a primeira dúvida. Vamos ver de quem é. A pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte: a bronquite, ela é contagiosa e qual o exame que deve ser feito para saber se está com essa infecção? Bem, bronquite é quando você tem o sistema bronco, os canais que levam o ar para os alvéolos, né? Aquele sistema todo são os canais, parece mais uma árvore de Natal de cabeça para baixo, entendeu? Quando esse sistema está inflamado ou está com infecção, nós chamamos de bronquite. Bem, a bronquite pode ser bacteriana ou ela pode ser viral. Se ela for viral, ela contamina. Se for bacteriana, não contamina, mas de todo jeito tem que ser tratada. Ok, vamos a mais perguntas. A pessoa não se identificou, mas quer saber se... Diz que está num regime semiaberto. Tem direito à vacina? Você tem essa informação, doutor? Eu acho que sim. Sim, por quê? Porque essas pessoas elas estão mais vulneráveis. E as pessoas mais vulneráveis, elas precisam se proteger mais. Acho que sim, ela tem direito. Temos aqui mais outra pergunta. Doutor, eu gostaria de saber se um vírus ele pode matar dentro do corpo uma bactéria que pode causar algumas doenças? Não, eles se associam, eles fazem uma associação, entendeu? Um vírus ele facilita a penetração da bactéria ou vice-versa. Na verdade, eles não se digladiam, pelo contrário, eles são agentes que querem sobreviver. E o nosso corpo é exatamente do que eles querem usufruir. Então não há batalha entre vírus e bactérias, não. Eles batalham contra a nossa vida, isso sim. Temos aqui agora a pergunta do Gleison. Ele quer saber o seguinte: o ouvido do meu filho está ressecado, e muito ressecado e saindo uma secreção amarelada. O que é que isso pode ser? Isso pode ser uma doença infecciosa? É uma otite, sim. É uma otite muito comum em criança. E essas otites têm que ser tratadas imediatas. Por quê? Porque se atinge o nervo auditivo, a pessoa fica surda. Entendeu? Então, a otite tem que ser tratada de imediato. Ir para um otorrino e usar. Uma das causas que precisa usar antibiótico quase sempre é otite. Entendeu? Assim como sinusite. Porque se não trata, você pode perder o nervo auditivo ou ter complicações maiores. Outra dúvida agora do Carlos Roberto, ele que mora em Olinda. Ele disse que ele quer saber se a vacina contra a gripe ela realmente é eficaz. Estou ainda na dúvida, né? Tenho minhas dúvidas se tomo ou não a vacina contra a gripe. Carlos Roberto de Olinda. Olha, se ele estiver dentro do grupo que o Ministério da Saúde abraça, ele deve sim tomar a vacina todos os anos. Por quê? Porque a vacina protege, não protege 100%, mas protege a maioria. E se tiver a doença, não vai ter com a intensidade. Então, ela é fantástica. É uma das vacinas que são mais eficazes, é a vacina da gripe e sem efeitos colaterais algum. Para você ter ideia, no ano passado, nós tivemos no Hospital Português, o grupo da vacinação do Estado foi para lá. Lá tem 6 mil funcionários. Olha, eu acompanhei esses 6 mil funcionários. Nenhum teve um efeito colateral. Quer dizer, é super seguro. E não é só super seguro porque dizem não, é porque a gente constata no dia a dia. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte. Quais são as melhores medidas para prevenir as doenças infecciosas? Ela pede para o senhor reforçar essa informação, que ligou à televisão, já tinha passado essas dicas. Bem, vamos tentar resumir. Primeiro, a higiene é importantíssima. Lavar as mãos, a gente viu a primeira medida. Saber lavar as mãos, viu? Porque lavar as mãos assim, olha, não é funcional. Você tem que lavar assim, botar um pouco de sabão, lavar com os dedos, com as unhas, limpar as unhas, viu? Porque se não limpar as unhas, vão ficar ali nas unhas. Então, saber lavar as mãos com sabão comum, depois enxugar as mãos ou usar o álcool gel. Isso é uma das primeiras medidas. Essa é a medida de etiqueta. Outra medida de etiqueta é não se
não se aproximar de alguém que esteja doente. Se estiver doente, mesmo com o filho está doente, então vamos ter uma aproximação necessária. Então, por quê? Porque senão vai pegar os dois. Então, sabendo que as doenças são transmissíveis. Depois vê a questão do calendário da vacinação. São as três coisas mais importantes. São a falta do contágio, se você diminui essa possibilidade do contágio, a higienização e a vacina. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, quer saber o seguinte: doutor, há um tempo atrás eu fiquei gripado, resfriado, e quando cheguei ao consultório médico, o mesmo disse que eu tomasse bastante líquido, água e suco. Eu gostaria de saber, queria saber se água e suco são os remédios necessários para curar uma gripe. Fiquei muito chateado com o diagnóstico e parece que só água e suco não resolve o problema da gripe. O problema é o seguinte: o antigripal, o oseltamivir ou o zanamivir, são os remédios que são usados para a gripe. Agora, em casos de gravidade. Se nós começarmos a usar casos que não seja de gravidade, esses dois remédios, o que é que vai acontecer? Vão deixar de ter eficácia. Então, quando você chega um doente em que você vê que o estado geral dele está ótimo, que ele não tem doenças, não tem associação de doenças, ele não é um diabético, ele não é um hipertenso, ele não tem doença respiratória crônica, ele não tem uma doença neoplásica, não está fazendo imunossupressor, não é um idoso, não é uma criança muito nova. Então, você vai fazer o quê? Essas medidas naturais, do bom senso. Tomar líquido, porque não faz mal. Entendeu? O suco, porque também não faz mal. Mas claro que isso não vai combater virose alguma. Ele está dizendo a você, ó, se alimente bem e descanse bastante. E pronto, e acabou-se. Porque você vai ficar bom. Porque se você der alguma coisa, e muitas vezes o paciente pede e exige o antibiótico, aí que é danado. Porque como ele saiu chateado, quer que você prescreva um antibiótico. Se o médico prescrever os antibióticos, vai acabar os antibióticos todinho. As indústrias só botam antibiótico de 10 em 10 anos, e olhe, com 5 anos elas pedem. Inclusive é patente. Então elas não estão interessadas. Então vai ter mais antibiótico, não vai ter mais nada. O que nós temos que, com esses que nós temos, levar mais 50 anos, porque é com esse tempo que vão surgir novos antimicrobianos. Então temos que vivenciar esse momento e não desperdiçar as nossas armas que nós temos, o nosso arsenal, que é bom, mas as bactérias estão ganhando. E é preciso, né? E é bom que a gente destaque também, o senhor falou muito bem, explicou essa questão do antibiótico, e é muito importante seguir essa orientação médica, porque muita gente, mesmo sendo gripe ou resfriado, ainda insiste em fazer a automedicação. Você falou no ponto certíssimo, porque o que é que faz? O médico prescreve, entendeu? A dose. Você tome esse antibiótico por 7 dias, a pessoa melhora, só tomou um dia. Não fez uso do antibiótico. Então o antibiótico tem que ter início e fim, e tem que ter a dose, e tem que ser prescrito e cumprido. E é uma coisa importante a pessoa não ir para a farmácia como ia, dizer, me dê aí tetraciclina, me dê penicilina, não pode mais. Então isso o médico tem que prescrever, e o médico tem que prescrever, e o paciente, quando receber a prescrição, dizer, eu vou tomar quantos dias esse antibiótico? Tantos dias. E qual é a dosagem? Tantos. De quanto tempo? Tanto. Porque tudo isso é importante. Tem antibiótico que você toma uma vez por dia. Tem outros que você toma 3 vezes por dia. Tem outros que você toma 2 vezes por dia. Durante 5, 7, 8, 10, 12, 14 dias. Quem vai dizer isso é o médico diante da infecção, que ele vai debelar. Ok. Temos aqui outra participação. A pessoa quer saber o exame específico para saber se está com bronquite. Qual o exame que deve ser feito? Bem, quando você está com bronquite, o exame é clínico, basicamente. Por quê? Porque não vai aparecer no raio-x de tórax. Se você tem um raio-x de tórax, está com bronquite, não vai aparecer nada. Mas o exame clínico, se você disser para mim, eu estou com tosse, estou com catarro há 3, 4 semanas, eu vou o quê? Pensar logo que pode ter o quê? Tuberculose nisso, né? Eu vou fazer diagnóstico diferencial. Pode até fazer um raio-x de tórax para ver se tem alguma doença associada. Diagnóstico clínico quando é na conversa. Mas é na conversa, conversa, é a anamnese, entendeu? Com a anamnese você sabe logo se trata de uma bronquite, que é muito comum em fumante. Fumante só vive com bronquite. Eu nunca vi um fumante que não tivesse bronquite, todo mês uma bronquite. Então o fumante, para resolver a bronquite, o que é que ele tem que fazer? Deixar de fumar. Deixar de fumar. Ok, temos aqui outra participação. Eli Claudino quer saber o seguinte: quem tem problemas no fígado pode tomar a vacina contra a gripe? Pode. Não tem nenhuma contraindicação, a não ser se tiver estado febril.
Ele não tem. Agora, qualquer pessoa que tenha doença importante na área de patologia, na área respiratória, e vai tomar uma vacina, ele precisa, pelo menos, consultar o médico. Doutor, eu posso tomar essa vacina? Porque, de um modo geral, pode, entendeu? Agora, de modo específico, pode ser que o médico diga, não, agora, nesse momento, não, que você está tomando um remédio que vai ser incompatível de você tomar a vacina. Então, ele tem que ouvir o médico quando a doença é importante. Se a doença não for importante, ele deve tomar sim, sem perguntar nada. Temos aqui outra participação, Alcicleide. Ela quer saber o seguinte: sempre estou ficando doente após as refeições. Sempre que me alimento, após me alimentar, tenho muito vômito e muita dor de cabeça. O que é que eu faço? Já faz um mês. E o que é que pode estar causando isso? Bem, o problema dela de comer e vomitar, ela está com uma baita de uma gastrite, ou esofagite, né? Porque comeu e vomitou significa que o aparelho digestivo dela está sofrendo, né? Porque o vômito, logo após a comida, então ela tem que ir para um gastro ou para um clínico para descobrir se de fato é isso que eu estou pensando, né? Se é uma gastrite. Aí tratar adequadamente. Quem tem gastrite, tem um processo inflamatório, não pode estar com saúde. Então, sendo doente, né? Sentindo uma coisa, um incômodo ou outro. Ela tem que primeiro ver a causa principal dela, da doença dela, tratar, e a vida dela vai melhorar. Ok. O Evandro Bezerra, de Salgadinho, Olinda, ele voltou a participar. Foi ele que perguntou a respeito da água e do suco. Ele disse que todas as vezes que o médico mandou ele tomar essa água e o suco, ele não ficou bom, por isso que ele pontuou aqui no nosso programa. Fica aqui o registro. Não, ele ficou bom, senão ele estava morto. Não é? Ficou bom. Ele sofreu, porque toda doença traz um sofrimento, entendeu? Agora, como é que você vai tratar um paciente jovem, não sei da idade dele, e com um quadro gripal, se ele tiver algum sintoma de gravidade? Aí você vai usar o oseltamivir, que é o Tamiflu. Aí você vai usar o antiviral. O médico provavelmente, ao vê-lo, viu que ele não tinha sinais de gravidade. E aí ele disse: tome água, tome suco, como medidas gerais. Como que ele diz assim: vá para casa descansar, meu filho, que você vai ficar bom. E dê uma tranquilidade ao paciente. E que isso é importante. Ele não usar uma medicação, muitas vezes é melhor do que usar uma medicação errada e que seja tóxica. Porque droga é tudo. Todas as medicações têm os efeitos colaterais. É só pegar uma bula, que eu duvido que você tome a medicação. Então, quando a gente prescreve, tem que saber os efeitos pró e os efeitos contra. Então, não tomar, às vezes, é a melhor forma, a melhor medida do que tomar. Ok, temos aqui mais outra participação a respeito da bronquite. Mais uma vez a bronquite aqui em questionamento. E a dúvida é a seguinte: se o médico ele passa um antibiótico durante 10 dias e não passa a secreção, sempre essa secreção fica se renovando, uma secreção amarela e às vezes branca, parecendo uma cola. Devo voltar ao médico após esse período ou voltar a trabalhar? Essa bronquite que ele está tendo e com essa secreção como cola, eu fico pensando em quadros alérgicos, sabe? E aí não é infeccioso. Então esses quadros repetitivos de bronquite, que se chama-se de bronquite é toda tosse com catarro. Mas o catarro, quando é amarelo, aí está infectado. Quando é esses quadros repetitivos, vem e volta e tal, e não é fumante, porque aí tem uma causa evidente, os fumantes ficam com bronquite, cada mês tem uma bronquite, então podem ser quadros alérgicos. Então tem que fazer a diferenciação de quadros alérgicos, porque tratar uma bronquite infecciosa, ou infecciosa viral ou bacteriana, e tratar um processo alérgico é completamente diferente. Ok, ela pergunta: passou esses 10 dias, volta ao médico ou volta a trabalhar? Se passou os 10 dias tomando o antibiótico, não teve melhora, ela deve voltar ao médico ou voltar a trabalhar? Não, tem que voltar. Não teve. O antibiótico, olha, antibiótico é o seguinte: bem passado, o antibiótico certo, é um tiro na certa, entendeu? É no olho da bactéria. E com 48 horas a pessoa está absolutamente bem. Então, se você com 48 horas tomando antibiótico e não está bem, uma coisa está errada. Por quê? Porque como hoje em dia existem as resistências, você, sei lá, se você está com uma bactéria resistente, tem que voltar sim ao médico, não é esperar 10 dias não. Essa atenção médica é que tem que ser mais
é mais próxima. Esse é o grande problema da maioria do povo, porque eles vão para uma UPA, aí são atendidos, aí depois não querem voltar de novo, se sentem que não é o melhor lugar, mas é o melhor lugar sim. Quem está doente tem que sofrer as consequências. Vai para a UPA. É péssimo o nosso sistema de saúde, é horrível. Entendeu? Não tem pior. O SUS é péssimo, tá horrível. E com essa confusão toda de corrupção, isso tudo faz piorar. Mas não tem jeito. Fazer o quê? Não é verdade? Se for no plano de saúde também, encher o saco do plano de saúde, ficar indo lá o tempo que for necessário. O negócio é o seguinte, tomar conta da sua saúde. Porque se você é o único dono, se você não tomar, quem vai tomar? É verdade. Agora a gente vai falar um pouquinho da síndrome respiratória aguda grave, doutor, porque os casos dessa síndrome, esses casos, eles tiveram um aumento de 22% nos primeiros meses agora de 2017, quando comparados, né, com o ano passado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, até o dia 22 de abril, foram 537 registros da doença aqui no nosso estado. Em 2016 foram 439 casos registrados aqui em Pernambuco. O que é que a gente poderia falar dessa síndrome? Quem está em casa, liga a televisão, sempre escuta falar, né? A síndrome aguda grave, síndrome respiratória aguda grave. Veja, a síndrome respiratória aguda grave é o seguinte, já está dizendo o nome, né? Aguda grave. Repentinamente a pessoa começar a ter desconforto respiratório. Teve qualquer desconforto respiratório por qualquer doença, pode se encaixar nessa síndrome. E aí, meu amigo, é pegar um carro o mais rápido possível, com a urgência. Dizem que o melhor lugar de você morar é num grande hospital, perto, vizinho num grande hospital. Exatamente para essas situações. Você tem que correr, faltou ar, está com dificuldade de respirar, pode ser essa síndrome. E só o médico pode fazer o diagnóstico, através do raio-x de tórax, através dos exames de sangue e tal, e tratar. Se for no caso da gripe, começar a usar o antiviral. Imediatamente, porque a causa de morte é muito alta. Tem alguma justificativa, doutor, para esse aumento de 22%? Tem. Por quê? Porque geralmente a vacina que você faz nesse período, ela vai demorar um tempo. E toda vacina ela vai se acabando aos poucos, né? E os vírus vão mudando. Cada ano é um vírus diferente. Esse ano, por exemplo, os vírus são totalmente diferentes do ano passado. Então você já tem um pool que está circulando diferente. Então a vacina que você fez no ano passado, ela serviu, mas para aquele ano. Esse ano agora já são outros vírus. E você tem que ser revacinado para esses novos vírus, para você ficar com um tempo de um ano, mais ou menos, que seja protegido, que esteja protegido. Mas quando terminar ou estiver próximo, vai dar de novo um outro surtinho no próximo ano. Aí você vai me chamar aqui e dizer, doutor, aumentou Explique de pra novo. gente se aumenta. Eu disse, isso é microepidemia, já vai passar. Quando você usar a vacina, 2, 3 semanas, a sua imunidade vai melhorar e você não vai mais ter esse quadro. Vou pedir licença mais uma vez aqui ao doutor, a gente agora vai a um rápido intervalo, tem dúvidas, participa com a gente, 994 18 1206, manda pra gente essa pergunta, 3424 1977, também liga pra gente, deixa sua pergunta, daqui a pouquinho essa dúvida vai ser respondida, vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A partir de agora vamos acompanhar as oportunidades de emprego. Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção a essas dicas que vamos trazer a partir de agora. Muito boa sorte! Então vamos logo ao que interessa, você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. A primeira tela a gente vê aqui uma vaga para auxiliar técnico de mecânica, exigência de ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, salário R$ 1.318. Uma vaga para auxiliar técnico de mecânica. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho, uma vaga para jardineiro. Fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 958 é o salário, uma vaga para jardineiro. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho, uma vaga para auxiliar administrativo, superior completo é a exigência, 6 meses de experiência, salário
R$ 937. Uma vaga para auxiliar administrativo. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, o número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão, anote aí o telefone 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora vamos seguir com o nosso programa respondendo mais perguntas, dúvidas que chegaram através do nosso WhatsApp 994 18 1206. Você que tem ainda sua dúvida, manda para a gente, participa, aproveita a oportunidade. Temos aqui outra participação. A pessoa tem 25 anos, não quis se identificar, mas fez um tratamento com lambedor e ficou bom da gripe. É possível, doutor? Olha, lambedor é muito gostoso, entendeu? Mas não tem ação nenhuma antigripal, nem anti-nada, entendeu? Agora, as pessoas gostam de tomar o lambedor e a gente não faz mal à saúde, a gente deixa. Porque é importante a água. Você tomar bastante água, você está hidratando. Então a água a gente já viu que ele é o melhor nebulizador que você pode fazer nas suas vias respiratórias, é tomar água. Então você mobiliza a secreção se você tomar bastante água. Então a água é boa em todos os sentidos. Se você tomar uma quantidade de água suficiente, mesmo sem vontade, tomar às vezes um pouco mais. Não é também tomar muito exageradamente, que eu já vi alguém tomando tanta água que morreu. Não, é tomar um pouco mais do que a sede pede. É muito importante, entendeu? Então o lambedor, como tem água, faz bem. Então não faz mal. Então, a gente faz mesinhas, são as receitas caseiras que vêm de avós, dos nossos avós, sabe? E de repente a minha avó dizia, tome isso, meu filho. Eu já estudando medicina e tudo, sabendo que não havia necessidade, então eu tomava, porque ela queria que eu tomasse e tal. Nunca faz mal, né? E a gente vai tomando. Lambedor, assim como alho, como limão com mel. Mais participações. A dúvida, a pessoa não se identificou, mas gostaria de saber no caso de um recém-nascido. Por não nascer com um sistema imunológico, então os vírus e bactérias não teriam nenhuma ação sobre a vida desse bebê. E também no caso da BCG, o senhor acha que deveria ser ou não opcional? A pessoa diz que, pergunta, né? Não deveria ser opcional a BCG? Não, BCG não é opcional, não. Uma vez, respondendo essa pergunta, não foi só ela que fez, não. Foi um estado chamado Rio Grande do Sul. Ele disse, não vou mais fazer o BCG, porque perde um resultado chamado do Mantu. Aí eles passaram 3 anos sem fazer. E os 3 anos foram com os maiores índices de meningite, tuberculose. Então tem que fazer a vacina. Entendeu? O estado imunológico baixo em criança tem que ir para o pediatra. Às vezes, esse pediatra tem que ser especializado em imunologia, para ver se encontra alguma brecha nessa imunidade e melhora essa imunidade. Porque a gente tem como estudar essa imunidade. A gente tem uma deficiência de leucócitos, tem uma deficiência de linfócitos, tem uma deficiência de imunoglobulina, e a gente vai prover a deficiência. Então tem que estudar se é imune, se a pessoa é imune, a imunidade normal, tudo bem, mas se tem uma brecha nessa imunidade, com certeza os micro-organismos estão querendo entrar de todo jeito. São demônios, né? Que muitos são patogênicos, são demônios. E eles querem entrar de todo jeito, abrem a porta e eles entram. Ok, temos aqui outra participação, vamos ver de quem é. Quando eu estou resfriado, eu me dou muito bem com coristina D. Devo continuar tomando esse medicamento quando estiver resfriado, doutor? Bem, coristina D tem descongestionante, tem analgésico, entendeu? Tudo junto. Então, isso de certo modo, é um remédio que tem as doses que são ineficazes em relação ao que nós prescrevemos, mas também não vai causar nenhum mal. E se a pessoa está se dando bem, a pessoa diz para mim, eu tomo erva cidreira e me dou bem, eu durmo bem, eu vou dizer, não tome não. Que história é essa? Tome essa sua erva cidreira e durma tranquilamente, não é? Do que tomar outros remédios, não é? Às vezes muito fortes, benzodiazepina, ficar viciado. Eu quero tomar uma erva cidreira porque eu me dou bem. Então, quando a pessoa se dá bem com o remédio, a pessoa deve continuar tomando, eu acho. A não ser que seja um remédio muito, muito tóxico, e esse não é um remédio tóxico. Ok, tem aqui a dúvida agora da Márcia. A dúvida dela é a seguinte: estou no final de uma gripe, a tosse ainda está cheia, tenho 42 anos, não tenho febre, posso tomar a vacina? Pode.
e deve, entendeu? Só não pode tomar vacina quem está com quadro febril no momento, está doente no momento com febre. Em outras situações, tomando antibiótico, pneumonia, o que for, pode e deve tomar. Ok, temos aqui várias participações. Outra dúvida agora é da Rafaela Silva. Ela quer saber se as crianças, elas têm mais resfriados do que os adultos? Com certeza. Por quê? Porque o sistema imunológico da criança, ela está se formando. Não é? E agora, com essa história de não deixar a criança mexer com nada, a criança não mexe com terra, como é que vai ter um micro-organismo bonzinho? Ela precisa ter uns micro-organismos bonzinhos para poder não causar doença nela e ela ter um pouco de resistência. Então elas estão ficando sem imunidade e passam a ter alergia a tudo, alergia a leite, alergia o que for. Por quê? Porque ou você tem uma resistência e uma defesa para os germes, ou você vai ter um outro lado, que é a alergia. Então ou você pega e deixa o ambiente que a criança possa brincar no apartamento, não ficar muito neurótico com essa limpeza excessiva, entendeu? Ou essa criança vai ficar sem defesa e vai virar uma alérgica. Ok, temos outra participação. Essa foi através do telefone, a pessoa não quis se identificar, mora na Boa Vista, tem 54 anos e deixou a seguinte pergunta. Há muitos anos tem uma gripe, mas é só tosse, não tem coriza. Quando chega à noite, essa tosse ela piora. Posso estar com alguma doença? Não, essa não é gripe não, isso é alergia com certeza. Então a alergia é exatamente isso. A diferença de alergia é que o quadro é repetitivo e às vezes por muito tempo. A gripe ela tem um início e tem meio e tem fim. Entendeu? E se a pessoa fica o tempo todo gripada, não é gripe não, são outros quadros que você precisa distinguir quais são esses outros quadros. Ok. Próxima participação, Marcela Souza. Nos idosos, é mais preocupante o quadro da gripe? Com certeza, porque os idosos, assim como as crianças, eles vão perdendo a imunidade, né? Pessoas que têm 64 anos, né, que eu estou vendo um aqui. Nosso cinegrafista aqui, né, doutor Antônio? Ele estava preocupado com a saúde dele. Ah, meu velho, você está perdendo defesas, então tem que ter mais cuidado. Os idosos também têm essa idade, viu? Por isso que eu estou falando, eu estou falando de cátedra. A gente tem que tomar mais cuidado. E o que é tomar cuidado? É tomar conta do corpo, fazer exercício, ser sedentário, se alimentar bem, dormir bem. Isso que a gente tem que fazer, tomar conta do nosso corpo, a nossa morada. Se a gente não tomar conta desse corpo, a gente está quebrado. A gente tem que pelo menos 40 minutos para andar. Todo dia você vai andando, 40 minutos. Eu duvido que daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, você não esteja outra pessoa. Só em andar. E comer bem, não comer porcaria. Porque vai comer um monte de porcaria, sanduíche, entendeu? Fast food, você só faz piorar, né, a saúde. Você só bota lixo para dentro, né? Já o lixo que nós respiramos, né? Que é um lixo da poluição atmosférica, que é um negócio terrível, né? Nós estamos aqui vivendo na cidade do Recife, onde a poluição é uma coisa catastrófica. Poluição atmosférica. Temos aqui outra participação, Rafael Costa. Ele disse que sempre tem problemas na garganta, a garganta sempre fica inflamada. Quer saber se o gargarejo com água e sal alivia? Não, ele primeiro, garganta inflamada pode ser o quê? Pode ser vários distúrbios. Um dos distúrbios pode ser o quê? Amidalite crônica. Outra coisa, pode ser um refluxo gastroesofágico. Então ele tem que ir para um otorrino, na área da garganta, um otorrino vai fazer alguns testes com ele. Talvez olhar essa laringe dele e tal. Ele fazer água com sal, ele pode melhorar os sintomas, mas não resolve o diagnóstico. Para toda doença, tem que fazer uma coisa, diagnóstico. Se você não faz o diagnóstico, você não tem tratamento. Você só faz o paliativo. E o paliativo não serve de nada, porque você vai ter de novo a mesma coisa. Então é melhor você gastar um pouco mais de tempo, ir para um otorrino, fazer um diagnóstico e ele dizer, não, o que você tem é isso. É uma amidalite crônica, as suas amígdalas estão já apodrecidas, vamos supor, se for o caso, vamos tirar, ou se caso, hoje em dia é raríssimo tirar as amígdalas, mas você tem uma doença na boca que é causada por um refluxo. Isso aí, vamos tratar esse refluxo, você vai ficar bom. Ok, temos outra participação através do telefone. A pessoa também não se identificou, disse que mora em Abreu e Lima. Perguntou o seguinte, teve uma gripe e ficou curada, mas quando toma alguma coisa gelada, sempre espirra e fica com secreção. O que é que pode ser isso? Olha, toda pessoa alérgica, ele pode ser sensível a frio.
E quando você vai tomar gelado, você respira o ar frio. Aí picolé é muito gelado, tira da geladeira, e isso causa uma congestão imediata e causa os espirros, entendeu? Então tem pessoas que são sensíveis, outras não, outras são alérgicas, pode tomar gelo à vontade. Mas em cada pessoa tem sua resposta. Entendeu? Ele é uma pessoa sensível ao frio. Por isso que toda vez que ele toma picolé ou coisas geladas, ele vai ter esses problemas. Então é evitar no mato. A gente vai evitando na vida o que pode, entendeu? Os encostos, entendeu? As mulheres que estão perturbando a nossa vida e tal, a gente vai se livrando. Para a gente ter uma vida saudável. Tem muita coisa que não faz parte somente da medicina, mas de outras coisas que a gente vai ter que se livrar. Porque senão a gente não aguenta, não. O corpo da gente sucumbe. Temos aqui, doutor, outra participação a respeito agora da tuberculose. A pessoa quer saber se os medicamentos, os remédios para tratar a tuberculose, têm efeitos colaterais? Tem, mas o seguinte, os efeitos colaterais em relação à doença é nada. Tudo na vida é custos e benefícios, entendeu? Você tem os custos, que é o que? Um efeito colateral qualquer, e que não vai ser muito, vai ser talvez uma intolerância gástrica, é o que mais dá a intolerância gástrica, e você tem os efeitos fantásticos de você curar uma doença totalmente. Você imagina, você ter uma tuberculose, adquirir uma tuberculose, teve esse azar, e tomar 6 meses de medicamentos e ficar totalmente curado, e inclusive vai ficar com resistência para não ter mais, nunca mais essa tuberculose. Não é maravilhoso? Então, a pessoa tem que mais ir para o posto tomar e não fazer como 20% fazem, sabe o que é? Tomar, melhorar e abandonar o tratamento. Ok. Outra participação agora a respeito da faringite. Tem diferença da faringite viral para a bacteriana? Tem. A faringite bacteriana geralmente tem muita dor, quando você engole, você fica com dificuldade de engolir, entendeu? Você olha, você vê placas de pus. E isso quem faz o diagnóstico, na verdade, eu estou até me intrometendo, mas quem faz o diagnóstico bem feito mesmo é o otorrinolaringologista. Está vindo para cá, a gente, como médico, porque o médico dizer que não sabe o negócio, o cara você não é médico. Então tem que saber de alguma coisa. Você estudou para tudo, né? Então a gente vai dando o espetáculo da gente. Então, na área do otorrinolaringologista, é o otorrinolaringologista que vai dizer o diagnóstico diferencial entre uma coisa e outra. Temos aqui outra participação. A pessoa diz o seguinte: os laboratórios eles promovem uma extensa publicidade na mídia em relação sugerindo a vitamina C para prevenir gripes e resfriados. Qual a sua opinião sobre este? A vitamina C é bom porque tem muito líquido, você toma com água. E eu disse que a água é muito importante porque hidrata e faz com que você mobilize secreção. Agora, em termos de prevenção de infecção ou ajudar a recuperar a infecção, isso eu deveria colocar ali, mito. Você colocou mito? Ali, deve colocar na próxima vez, que eu acho que você colocou. É mito tomar vitamina C e melhorar de gripe, ou resfriado, ou infecção. Eu ia dizer, entendeu? Agora, tem gente que acredita que não. Fazer o quê, né? Agora, os estudos mostram que não tem nenhum sentido. Ok, temos a dúvida agora da Belin Lima. Ela que é de Olinda, tem 74 anos. Ela disse que há um mês fez a cirurgia de câncer de mama. Ela pode tomar a vacina, doutor? Pode, deve. Principalmente ela que agora o sistema imunológico dela caiu. Ela se operou, mas está com o sistema imunológico ainda em arrumação. Então, nessas fases, pacientes que são oncológicos, pacientes que estão fazendo imunossupressão, esses pacientes, eles precisam tomar a vacina mesmo. Esses são um grupo realmente mais vulneráveis. Precisa por quê? Porque se ela tem uma infecção qualquer, ela pode evoluir diferente, mais grave do que uma outra que não teve problema. Entende? Então, tem que tomar a vacina mesmo. Ok, vou pedir licença agora ao doutor Blancar. A gente vai conferir a partir de agora o resultado da nossa enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta: você que está em casa tem tomado medidas para prevenir as doenças infecciosas? Olha só, 28% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que têm tomado cuidados em relação para evitar as doenças infecciosas. 72% disseram que não tem tomado cuidado, e é bom que comece, né? A partir de toda essa explicação do nosso programa, que comece a se cuidar. Eu achei estranho porque não falaram dos alagamentos. Eu fiquei assim, matutando, como é que hoje, na cidade do Recife, é alagamento puro. Choveu. Né? E a gente tem uma maior população de ratos. A leptospirose. Né, então a leptospirose, sabe, ó, pessoal, não entra nessas águas podres não, viu? Os ratos estão em tudo que é lugar. E eles urinam em tudo que é lugar.
E você, se tiver um arranhão estando sem sapato, sem bota, sem alguma coisa, proteção, você pode pegar essa terrível doença que é a leptospirose. Então, cuidado com os alagamentos. Não entre nos alagamentos. Tem menino que está tomando banho nos alagamentos. Isso é uma coisa absurda. Então, a gente tem que prevenir que existe a doença. Eu não sou especialista, mas já acompanhei muitos casos, inclusive porque tem acometimento pulmonar. Então, são casos, às vezes, muito graves que levam à fatalidade. Ok, estamos agora na reta final do nosso programa. É o momento de agradecer aqui a participação do nosso convidado e abrir o espaço também para um último recado, considerações finais. Dr. Blancar Torres, pneumologista, muito obrigado mesmo por sua participação aqui no nosso programa. O espaço agora está aberto para um último recado, fique à vontade. Não, o que eu gostaria de dizer é que o que está matando muito é o cigarro, primeira coisa. O segundo que está matando é o sedentarismo. A segunda coisa. E a terceira coisa é a obesidade. Entendeu? Então, terceira coisa. Então, quarta coisa são as comorbidades que a pessoa não quer saber o que tem, que são as doenças e não quer tratar. Então, tomando conta dessas quatro, eu acho que a gente vai para 90 e poucos anos. E olhe lá. Doutor Blancar, mais uma vez, muito obrigado por todo o ensinamento compartilhado aqui conosco. Volte mais vezes ao assunto do dia. E a gente quer agradecer a você que também está em casa, que ligou, participou aqui do nosso programa. Muito obrigado pelo seu carinho e a audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã. A você um forte abraço e até lá!